Meu nome é Gustavo, esse é o Wilson Caldeira, e nós vamos apresentar alguns resultados dessa pesquisa, que foi uma pesquisa que a gente vem trabalhando aí no último ano. Foi uma pesquisa bastante extensa, como vocês vão ver, contou com a contribuição de vários dos que estão aqui presentes, e de fato a gente pretende, essa pesquisa nos surpreendeu. A gente imaginava que ela fosse ser de um tamanho, e ela acabou crescendo, e ela foi tomando uma dimensão que nós mesmos não esperávamos, exatamente porque o tema em si é um tema muito instigante e ainda depende de muito trabalho. Isso aqui foi uma pesquisa de natureza exploratória, realmente, e a gente vai tentar mostrar alguns dos principais resultados aqui para vocês hoje. Então, eu vou começar mostrando alguns resultados, fazendo algumas apresentações, e o Caldeira vai entrar em seguida falando sobre uma outra parte do trabalho, né? Então, acho que podemos começar assim. Então, a gente chamou isso aqui sobre diagnóstico sobre recursos humanos do setor de TI, que faz parte desse evento mais amplo. Agora, na parte da manhã, então vai ser a apresentação minha e do Caldeira. Para quem não me conhece, né, eu sou especialista em informática, mestre, doutor em administração, atualmente dou aula no curso de mestrado em administração da UNA e sou consultor de marketing e estratégia. E o Wilson Caldeira é diretor da Funsoft e Acesp, consultor da Softex, presidente do comitê de marketing da Acesp, consultor em marketing e vendas com foco no setor de TI e professor também de curso de pós-graduação na Newton e na PUC. Bem, na parte da tarde vai haver uma continuidade da apresentação, e aí é sobre a batuta aí do professor Cid Gonçalves Filho e do Gustavo Vanucci, que vai apresentar os resultados também na área de geomarketing, mostrando questão de distribuição dos cursos, matrículas, vagas de alunos em diversas regiões e mesorregiões e cidades do estado de Minas Gerais. E vai mostrar como que isso passa a ser um problema no momento em que há um excesso de concentração tanto de cursos, quanto de vagas, quanto de instituições de ensino que oferecem cursos na área de TI, bastante concentrado. Isso acaba que algumas regiões do estado não são nem um pouco contempladas por isso, pela área de TI. Então, podemos começar dizendo o seguinte, que o Brasil atualmente ele vive um momento de desenvolvimento econômico muito pronunciado. Apesar de existir crise em outros países, e inclusive continentes inteiros, como a Europa vem vivenciando, os Estados Unidos vivenciando, o Brasil, apesar disso, o Brasil está tendo um momento de notório desenvolvimento econômico. E quando se fala nesse momento de desenvolvimento econômico, a gente chama muita atenção o quanto o setor de TI tem contribuído para esse desenvolvimento, né? Então, seja para os negócios, seja para a sociedade de maneira geral, o setor de TI realmente tem contribuído, seja através das telecomunicações, serviços bancários, médicos, serviços públicos, tudo isso tem utilizado sobremaneira a área de tecnologia de informação. E a sociedade em si, seja para qualquer tipo de tarefa corriqueira, uma edição de texto, uma planilha eletrônica, uma apresentação desse tipo, internet, comunicação sem fio, tudo isso a tecnologia de informação ela é de fato fundamental. Bem, mas para que o setor de TI possa de fato cumprir esse papel dentro do desenvolvimento do país e da sociedade, é fundamental se trabalhar realmente com profissionais qualificados e, como o próprio Ian colocou aqui no início, em número suficiente para poder conseguir atender a essas demandas. E essas demandas são extremamente variadas. E a pesquisa nos mostrou isso mais claramente. A área de TI é uma área extremamente complexa. Tem profissionais com as mais diversas origens, formações, funções, cargos, então isso torna a área especificamente muito complexa. E nós vamos discutir outros motivos que aumentam a complexidade da área. Então, a área de TI ela exige conhecimentos
interdisciplinares, ou seja, os indivíduos têm de saber não apenas da tecnologia, mas também dos objetos que estão sendo estudados também. Por exemplo, um indivíduo tem de conhecer de tecnologia de informação para o setor siderúrgico, para o setor médico, para o setor de advocacia, direito, etc. Então, acaba que para se trabalhar dentro da área de TI, muitas vezes o indivíduo ele é obrigado a conhecer do ramo de negócios. Às vezes é até mais importante que ele conheça do ramo de negócios do que propriamente da tecnologia de informação. Uma outra característica muito marcante que mostrou esse trabalho é a necessidade de indivíduos que tenham uma capacidade e um interesse de aprendizado contínuo, de estar o tempo todo aceitando novos desafios e se colocando em termos de aprendizado. Isso é uma coisa fundamental, porque a gente vai ver que lá na frente, esse chega a ser inclusive um dos motivos mais fortes de evasão da área de TI. Essa necessidade, essa ginástica, uma fadiga mental, você pegar e estar o tempo todo tendo de aprender novas tecnologias, novas linguagens, e é muito complicado. Bem, então, uma coisa também que apareceu para a gente, que nós achamos bastante marcante dentro da pesquisa, é exatamente que quanto mais fácil a tecnologia é para o usuário final, mais complexa ela é para ser desenvolvida, para ela ser produzida. Então, o trabalho de produção em TI ele tem se tornado cada dia mais complexo. Então, apesar dessa importância dos profissionais para o desenvolvimento do TI, a maior parte das pessoas, dos stakeholders, dos diversos envolvidos na área, tem colocado que os recursos humanos é um dos principais gargalos para o desenvolvimento desse setor. E a gente tem visto aí, agora mesmo, eu não sei se isso faz parte do próprio trabalho do SEBRAE, mas o SEBRAE abriu há pouco aí alguns editais aí para trabalhar a área de TI, tanto para mobilidade urbana quanto para setor médico, e tem tido dificuldade de conseguir projetos para poder se trabalhar nessas áreas. E um dos motivos pode estar relacionado exatamente a isso. Não estou dizendo que é isso, mas pode estar relacionado a isso. Então é o seguinte, as possíveis causas para esses problemas do setor de TI e soluções que podem ser propostas para esse problema vem sendo discutida aí pelos diversos atores, pelos diversos envolvidos. Sejam eles profissionais da área de TI, né? Sejam profissionais, sejam os CIOs, os executivos das empresas, sejam estudantes, sejam professores, as entidades que representam aí a categoria, né? Todos eles têm tentado, de uma certa forma, compreender os tipos de problema, de causas e soluções. Então, com isso, nós desenvolvemos um trabalho que chegou a esses pontos. Foi uma coisa interessante, porque tinha alguns desses pontos, a gente, logo que começou o trabalho, a gente sabia que existia. Tipo assim, problemas de representação, regulamentação, critérios de seleção de profissionais, formação profissional, relações de trabalho, a gente sabia que existia antes de iniciar a pesquisa. Agora tiveram outros que foram surgindo à medida que a gente foi desenvolvendo a pesquisa e se tornaram muito, muito nítidas e tão importantes e até mais do que outros que a gente entendia inicialmente como sendo preocupantes. Então, nós fizemos essa seleção dos top 10, que seriam esses tópicos relevantes de se discutir na área de TI. Não significa que está limitado a isso, mas a gente começa a perceber que existe uma inter-relação muito grande entre esses tópicos. Talvez
essa figura aqui não devesse ser assim, nesse sentido, mas ela tivesse linhas cruzando entre esses tópicos, porque a inter-relação entre eles é muito estreita, e nós vamos pegar e vamos ver. E grande parte do problema de lacuna e sombreamento se deve a problemas de representação, de regulação, conflito de geração com formação profissional. Então tudo se relaciona aqui. Então no final o que a gente está querendo é trazer aí um mosaico de ideias para que a gente possa tá discutindo com vocês. E vamos contar aí mais uma vez com a participação de alguns debatedores que foram convidados, foram pessoas que prestaram uma contribuição muito grande durante o trabalho, durante os grupos de discussão que foram feitos, e foram especialmente selecionados e convidados para poder participar aqui hoje também do debate que nós vamos fazer aí a respeito desse assunto. Tá? Então é o seguinte, para vocês terem uma ideia da dimensão desse trabalho, a gente colocou aqui como projeto ACESP. Esse projeto teve uma fase qualitativa, tá? E uma fase quantitativa. Durante a fase qualitativa, foi desenvolvida uma pesquisa que a gente chama de Desk Research, que ela tem um levantamento de informações sobre legislação e regulamentação do setor, levantamento de informações sobre instituições que oferecem curso na área de TI, análise estatística do Censo da Educação Superior. Infelizmente, o MEC não liberou os microdados específicos da área de TI do Censo 2010, foi liberado somente, só tinha o de 2009, não tinha ainda informações de 2010 disponíveis, só estavam informações genéricas, mas não informações específicas de 2010. Então a gente queria ter trazer para vocês essas informações de 2010, ficamos esperando até a última hora, né, Ian? Até há 10 dias atrás a gente estava esperando, mas aí não teve condição. E por sorte, efetivamente, nós decidimos trabalhar com o de 2009 mesmo, porque senão a gente não teria nada para poder apresentar, porque o de 2010 não saiu. Então, essas coisas de governo, mas a gente espera que na continuidade do trabalho a gente já tenha dados mais atualizados para poder trazer para vocês. Mas com certeza já vai fornecer muitos insights que de um ano para o outro não tem modificações tão substanciais assim de informações. Bem, fizemos também 9 grupos de discussão, né? Fizemos 9 grupos de discussão, foram 2 com estudantes de graduação ou tecnólogos da área de TI, um com estudantes de pós-graduação lá do Censo, um com empresas IBS, da Indústria Brasileira de Software e Serviços, um com empresas não IBS, que são empresas que contratam serviços de TI, mas não tem a TI como área fim, mas sim como área MEI. Um com associações, sindicatos e outras entidades representativas, foi aonde houve a participação tanto da Acesso, quanto da Funsoft, quanto do Sindinfo, do Sindados, uma série de entidades aí que contribuíram com a gente. Agora nós estamos contando aí com o apoio, inclusive, da Sucesso também dentro desse evento, né? E profissionais que atuam na área de TI e que têm formação específica na área de TI, outros profissionais que atuam, porém, têm formação em outras áreas, que vieram, né, para a área de TI, mas que não tinham formação específica na área, e professores e coordenadores de curso. Qual foi o objetivo desses grupos? Foi exatamente tentar levantar a opinião dos diversos grupos que participam tanto da formação quanto do trabalho, da capacitação, do desenvolvimento da área de TI, que afetam e que são afetados pela área de TI. Então nós queríamos discutir com eles diversos tópicos relativos à questão de gestão de pessoas, de gestão de recursos humanos. E foi feita também uma fase quantitativa com entrevistas tanto com empresas não IBS, 200 não IBS e mais 100 empresas IBS. Tá?
por que o número aqui ele é menor? Ele é um número, primeiro que é muito difícil de fazer entrevista com empresas IPs. Né? Isso é um puxão de orelha com todo mundo aí, porque que trabalha em empresas IPs ou que é proprietário, que é muito difícil você coletar dados. O pessoal tem uma resistência muito grande a responder a entrevista. E isso acaba prejudicando ao próprio setor mesmo, né? Porque a gente não consegue ter informações tão adequadas do meio. Mas é também um número menor de empresas do que não IPs, né? Tem muito mais não IPs do que IPs. Bem, só que é o seguinte, eu quero chamar a atenção que a parte que eu e o Wilson Caldeira vamos apresentar, ela se restringe a isso que está marcado aqui. Essa parte da 10, que é a parte da quantitativa, elas são de responsabilidade do professor Cid, que vai apresentar isso na parte da tarde. Então, ele que vai estar tocando aí na parte da tarde essa parte. Então, não tem mérito nenhum, nem meu, nem do Caldeira, nessa parte. Bem, então, voltando nos tópicos, agora nós vamos ir explorando cada um desses tópicos e discutindo alguns assuntos aí. E aí, depois, mais tarde, após o intervalo, vai ter um tempo para debate, os debatedores vão falar e a própria plenária pode arguir, discutir e tal. Porque como o volume de informações é muito grande, se a gente for parando para poder discutir agora, nós não vamos conseguir chegar no final definitivamente. É muita coisa. Bem, então, primeiro tópico, motivos para atuar. O que a gente notou? As pessoas, os jovens, eles começam muito cedo com ter contato com a área de TI. Seja por meio de brincadeiras, jogos, contato com outras pessoas, redes sociais, internet. Agora mesmo a gente estava conversando ali fora sobre o problema de colocar as crianças no dia de hoje de castigo. Entendeu? No mundo da internet, você colocar criança de castigo é um negócio complicado. Entendeu? Porque o tempo todo eles estão tendo acesso às redes sociais, aos MSNs, aos Skypes e Facebook, etc. Então, o tempo todo com esse tipo de contato. Só que eles não conseguem distinguir, o jovem tem muita dificuldade de distinguir o que é utilizar recurso oferecido pela TI, por exemplo, esses meios de comunicação, mídias sociais e etc., e de fato ser um profissional da área de TI. Então é o seguinte, acaba que eles vão se dividir num determinado momento entre os que têm de fato interesse e habilidade para se tornar profissionais e outros que vão desistir ao perceber as primeiras dificuldades. Na hora que começa a ter de entender de matemática, de algoritmo, etc., opa, pera lá, o negócio é bem mais complicado do que estava sendo imaginado. Bem, os parentes amigos, são muito mencionados também como sendo agentes que influenciam o interesse pela área, né? E a própria facilidade de uso dessas tecnologias acaba atraindo os jovens a querer atuar na área. Então, uma coisa muito interessante é que muitos jovens mostraram que eles sentem como se eles não existissem, não estando conectados através das redes sociais. Faz parte dessa geração estar realmente tendo um contato através de uso de tecnologia de informação. Tem uma coisa também que desperta muito o interesse do jovem, que é o seguinte, eles acham que o fato de uns e outros terem muito sucesso e ficarem milionários muito rapidamente através de tecnologia de informação, acaba que cria uma idealização de status e glamour, que é uma coisa muito, digamos, buscada pelo jovem. Essa coisa de ter um status, aparecer para os demais, nos grupos, acaba que chama muita atenção dos jovens e eles acham que vão conseguir também ter esse tipo de sucesso. Em algumas classes sociais, o indivíduo, o sonho dele é ser jogador de futebol, para poder ser parecido com o Ronaldinho, parecido com o Neymar, em outras classes de ser, digamos, ídolos da tecnologia de informação. Outra coisa é o seguinte, o jovem, isso é da natureza do jovem, eles buscam ser mais tanto criativos quanto fazer a diferença. E como a área de TI favorece as pessoas que trabalham dessa maneira, também atrai bastante os jovens.
tem também uma ideia de que as pessoas vão conseguir trabalhar em horários que são mais flexíveis, trabalhar em casa, ter liberdade para executar a tarefa. Então isso tudo atrai bastante os jovens. Só que apesar de ter esse tipo de sensação, inicialmente, quando você vai conversar com os jovens que entram efetivamente na área, eles começam a perceber que não é bem assim, que na verdade eles encontram uma carga de trabalho bastante elevada e mostra exatamente, tem um dos depoimentos mostrando o seguinte: aí você vê um profissional jovem lá, com LER de último grau, o cara estava trabalhando sozinho, tinha um belo salário, TV em casa, pacote completo da NET, mas a carga que passava para ele tinha que trabalhar 14 a 16 horas por dia. E o cara estava novinho lá, já com um problema. Então, isso é um problema muito sério que foi encontrado dentro da área de TI. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses motivos para abandonar a profissão. Porque a profissão ela recebe muitos profissionais, muitos jovens, mas também a saída de profissionais da área é muito grande. Então, existe um problema de retenção da área. Então, existe um problema, um dos problemas que foi relatado foi relativo a essa questão de que o conhecimento em diversas áreas, ele é gradual e acumulativo. Por exemplo, um médico, ele aprende e ele continua, o que ele aprendeu é válido e ele continua aprendendo mais e mais. Um advogado, a mesma coisa, um engenheiro, a mesma coisa. O que acontece na área de TI é que a evolução em TI, ela tende a ser disruptiva, ou seja, ela vai em saltos, né? A tecnologia que existe hoje não vai ser a tecnologia de amanhã, e é possível, e em grande parte das vezes, o conhecimento que você tinha não só não ajuda, como ele pode ser até prejudicial. Por quê? Porque muitas vezes é necessário você quebrar paradigmas que vão fundamentar velhas tecnologias para poder aprender as novas. Então, às vezes o indivíduo tem dificuldade. Nós sentimos isso muito claramente no grupo de profissionais atuantes, num dos grupos de profissionais atuantes, que principalmente, e foi um grupo principalmente quem não era com formação na área, tinha lá tinha uns três que tinham saído da área, eram profissionais mais antigos, que tinham saído da área e que não conseguia mais voltar, porque programavam em linguagens que não existem mais e eles não conseguiam nem entender a lógica. Então eles mesmo falavam assim: não, eu trabalho com COBOL, eu trabalho com coisa, eu não entendo essa lógica dos javianos, entendeu? Então, assim, você vê que a tecnologia foi, de fato, descartando esses indivíduos, porque eles não conseguiram seguir a mesma lógica. Então, e da mesma forma que os javianos um dia também vão ser descartados por novas tecnologias. Então, esse problema dessa evolução disruptiva, ele acaba tirando muitos profissionais da área. Então eu trouxe aqui algumas informações, isso aqui não é da nossa pesquisa, não é dos grupos de discussão, mas eles foi um trabalho desenvolvido pela Sheila, que foi uma dissertação de mestrado, que vai muito de encontro com esses resultados que a gente encontrou. Então eu quero mostrar para vocês, mais do que as percentagens, é importante a gente ver alguns tópicos que foram colocados dentro do trabalho dela. Você já pensou em algum dia, em algum momento, mudar de profissão, ou seja, abandonar a profissão de TI? 60% que ela pesquisou já pensou em abandonar a TI. Você já pensou em algum momento mudar de emprego, mas sem abandonar a TI? 85%, mostrando um giro dentro da profissão. Você já pensou em mudar de área de atuação, mas sem abandonar a TI? 76%. Ou seja, tem esse tipo de ideia. Aqui. O que leva ao indivíduo sentir uma pressão no trabalho de TI? Carga de trabalho, interrelacionamento, né, entre as pessoas, ter de cumprir papéis gerenciais, muitos querem cumprir apenas papel técnico, nível de responsabilidade individual, manter-se atualizado, falta de possibilidade de crescimento profissional, o ambiente organizacional, a dificuldade de manter o equilíbrio da vida pessoal e da vida do trabalho. Então, eu não vou ficar passando todos esses pontos não, mas todos eles vão pegar e vão mostrar, vão estar detalhando
o que é que os indivíduos sentem como pressão e que acaba levando eles a abandonarem a profissão. Bem, vou pegar uma água aqui. Bem, então vamos falar um pouco sobre a questão da imagem dos profissionais da área de TI. Bem, nós pegamos os diversos grupos falando sobre a imagem do profissional. E talvez a síntese de tudo que foi levantado é um profissional complexo. Ou seja, complexo é algo, o termo, né, no dicionário, o complexo você pode dividir, né? Complexo. Plexo é entremeado, interligado, entrelaçado, o que acaba tornando difícil de difícil entendimento. Então existem várias interrelações desse profissional, várias características que tornam ele meio, digamos, meio sombreado, meio, existe como se fosse uma névoa em cima desse profissional. As pessoas acreditam que seja um profissional mais difícil de lidar do que a média dos profissionais do mercado. São profissionais que têm, digamos, uma personalidade mais difícil de lidar do que a média. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas eles consideram, as pessoas consideram isso. Foi uma coisa que chamou também bastante atenção. O pessoal acredita que o profissional de TI tem um perfil mais individualista do que outras profissões, e alguns atribuem ao fato de que historicamente eles têm desenvolvido sistemas de maneira isolada. Então a gente botou essa imagem mostrando que há uma certa névoa aí, e essa questão também do se trabalhar, de ser um indivíduo que gosta de ter o que na arquitetura eles chamam de projeto autoral, aquele indivíduo que ele quer dar a solução para os problemas, ele quer criar uma solução genial da cabeça dele e tudo mais. Então, essa questão do trabalho em equipe é muito difícil do pessoal gostar de trabalhar em equipe dentro da área de TI. Isso passa a ser um problema para o desenvolvimento de sistemas que depende de muitas pessoas. E vai cair num outro problema lá na frente, que é a questão de que muitos abandonam o projeto na metade, deixam a empresa na mão e não tem a documentação adequada. Isso tudo foi relatado dentro dos grupos. Só chamar a atenção, gente, às vezes a gente vai falar alguns temas, alguns tópicos que podem ser polêmicos. Isso não é a opinião pessoal do Gustavo, do Wilson ou da CESP. Isso aí nós estamos trazendo os relatos que foram apresentados ao longo dos grupos. Então, é muito importante colocar isso, porque às vezes parece, não, eles acham isso. Não, nós estamos colocando, nós estamos tirando o retrato. Em alguns momentos a noiva é bonita, em outros momentos a noiva não é tão bonita. Então, aí isso é um problema de maquiagem, já não é mais um problema do fotógrafo. Bem, outra coisa que tem que chamar a atenção é que é uma profissão muito dinâmica, e isso faz com que o profissional esteja submetido à pressão. Nós já tínhamos falado isso. O profissional tem que estar o tempo todo buscando, aprendendo, procurando novas tecnologias. Então, assim, num determinado momento da vida, as pessoas fazem isso com muito prazer, né? Dá muito prazer esses novos desafios e tudo mais. Mas em outros momentos em que existem outras pressões, seja a propriedade, seja questões familiares, questões financeiras, outras obrigações, a pessoa já não suporta mais ser submetido a essa pressão tão grande. E isso sempre gera um estado aí de tensão. E gerenciar essa mudança é bastante conflitivo. Então a gente bota uma fotografia aqui do indivíduo que tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então se torna complicado. Bem, o pessoal diz o seguinte, que os entrevistados afirmam que era mais fácil descrever os profissionais de TI no passado do que atualmente. Porque, na verdade, ter aumentado a complexidade, algumas coisas aumentam essa complexidade. Como, por exemplo, novas tecnologias, elas vão gerando novas funções e cargos. Então, antigamente existia um indivíduo analista de sistemas, ele fazia todos os processos, mantinha o contato com o cliente, entendia o problema, desenvolvia o sistema, fazia interface, e à medida que os sistemas vão sendo criados e mais
sofisticados, eles vão criando novos cargos, novas funções. Então, tem um indivíduo lá que é arquiteto de nuvem, desenvolvedor de software para interface móvel, tem várias coisas, né? Web designer. Então, vai se criando determinadas funções que antigamente não existiam. Então, antigamente, esse programador ele era responsável pelo desenvolvimento de todas as camadas de um software e, atualmente, tem a tendência de especialização por camada e também por tipo de dispositivo. Então, às vezes o indivíduo ele sabe desenvolver algo, mas é especificamente para desktop ou especificamente para smartphone. Então, isso aí modifica também e aumenta a especificidade do profissional que é exigido. Bem, uma outra coisa que nos chamou muita atenção e que vai fazer interface com a questão da regulamentação é o seguinte: a profissão está crescendo muito rapidamente e em diversos setores da economia. Só que não existe nem regulamentação nem fiscalização da profissão de maneira adequada. Entendeu? Isso é um problema muito sério que vai fazer com que a área vai receber pessoas que têm características, formação e cultura. Quando a gente está falando características, formação e culturas diferentes, a cultura seria um conjunto de hábitos, valores, crenças, pressupostos que esses indivíduos compartilham. E cada grupo traz um tipo de cultura diferente. Então isso vai criando uma imagem cada dia mais difusa, complexa e multifacetada. Não existe realmente como descrever um único profissional da área de TI. Vários tentam, mas na hora que a pessoa começa a descrever o profissional de TI, ela fala assim: não, mas tem o outro, não, mas tem o outro, não, mas... E aí, no final, a própria pessoa se perde nas características do profissional de TI. Tem um problema muito sério que foi apontado, que é a dificuldade de comunicação que o profissional de TI tem. Existem algumas frases, né, que nós saímos retirando aqui, que eles falam outra língua. Tem a dificuldade enorme de se fazer entender para os outros. Adoram usar jargões complicados. Se ele falar com o gestor da diretoria dele, ele fala um tecniquez que ninguém entende. Tem dificuldade muito grande de ouvir e interpretar a necessidade do cliente. Então a gente bota aqui uma parte daquela historinha que a maior parte das pessoas conhece, de como que é o desenvolvimento de um sistema, né? Então, quando eles vão falar com o cliente, eles querem empurrar um monte de tecnologia, tem dificuldade de ouvir, precipitam-se demais ao interpretar o que eles precisam, entregam soluções erradas toda hora. Volta e meia você vê esse jovem, esse profissional precipitando. Entrega coisa que o cliente não queria, além do que ele queria, a quem ou nada a ver com o que ele queria. Ou seja, é uma definição interessante, porque no final acaba mostrando um problema de comunicação que existe mesmo. O indivíduo está tão focado na tecnologia, em aprender a tecnologia, que poucos desenvolveram efetivamente a habilidade de relacionar, seja com o cliente, seja com os chefes, seja com os pares. E isso é o que alegado foi alegado dentro dos grupos, como sendo um motivo que leva um dos motivos que leva a serem considerados profissionais mais difíceis de lidar do que a média. Entre eles conseguem se comunicar dentro da linguagem tecnológica, mas efetivamente com outros eles têm dificuldade de se comunicar. E isso acaba refletindo também no problema ligado a reconhecimento e valorização profissional. Bem, então vamos falar um pouco sobre conflito de gerações. Isso é uma coisa também que chamou atenção. Previamente nós não tínhamos estabelecido isso como sendo objeto e objetivo da pesquisa, mas foi uma coisa, talvez das surpresas que apareceram nessa pesquisa, talvez essa seja uma das mais significativas, uma das mais importantes. O que acontece? O pessoal que trabalha na área de TI, a maior parte, até pelo fato da área de TI ser uma área jovem, também são pessoas jovens. E eles consideram que o pessoal tem uma visão de mundo bastante diferente de outros profissionais. Então é o seguinte, eles colocam que a meninada é extremamente entusiasmante pela vitalidade, de aceitar desafios, gostar do desafio, mas são muito indisciplinados. Então, o problema é você criar desafios o tempo todo para eles. Você está o tempo todo tentando criar desafios para esses jovens. Esse é o problema. Às vezes você não tem condição, não tem tempo para estar desafiando todos simultaneamente. E cada um
Você entendendo qual que é o desafio que cada um quer e estimulando eles. E isso, eles desanimam muito facilmente, não tendo desafios. Aí, aqui tem uma frase que eu achei interessante, a gente sente isso aí na pele. O cara, a primeira coisa que ele chega na empresa lá, ele coloca o MSN, Skype, põe uma janelinha no MSN, é o tempo todo o cara batendo papo com a mulher. A gente vai reclamar com ele, ele fala que precisa disso para trocar informação. Isso aqui é o depoimento de um da Y. Mas isso foi porque um falou do cara, mas se fosse a moça ia ser o contrário, né? Ia falar que ia estar no MSN, seja com as amigas, seja com os rapazes, seja o que fosse, mas é o tempo todo conversando e fazendo tarefas paralelas. E o rendimento do trabalho nem sempre é o adequado para quem está lá na empresa, na IBS. E nas IBS também. A IBS é até mais grave, para falar a verdade. Bem, de acordo com os entrevistados, profissionais da geração Y não têm uma perspectiva temporal aguçada, o que leva à ilusão de terem juventude eterna. Isso, pessoal, não tem essa noção de hoje eu sou jovem, amanhã eu sou adulto, depois eu vou virar, vou ser um sênior, depois eu vou ser um idoso, um velho. A pessoa não tem essa noção, ela vive aquele momento, né? Ela procura viver especificamente o momento e não está preocupado com garantia para o futuro. Não tem a noção de que um dia vai precisar de aposentar, que vai casar, que vai ter filho, que vai precisar de ter uma garantia para o futuro. E eles estão projetando realizações em períodos bem mais curtos de tempo que a geração anterior. Então, nós escutamos lá, fala assim, não, eu quero ficar rico. Falo, não, tudo bem, você quer ficar rico. Você quer ganhar bem. Aí ele fala assim, eu quero ganhar bem. Quanto você quer ganhar? Fala assim, não, eu no máximo em 2 anos eu quero estar ganhando 30 mil reais. Falei assim, para quantos você tem? 22. Então, essa ideia de que vai a pessoa, e a gente escutou assim vários depoimentos, indivíduo falando assim, olha, eu não quero ficar igual meu pai, meu pai, minha mãe, que ficaram aí, foram comprar a casa própria já com 45, 50 anos de idade, entendeu? Eu com 25 anos de idade, eu quero ter minha casa, quero ter meu carro, quero comprar a casa de praia, então, o pessoal tem uma necessidade de realização em período bem mais curto do que as gerações mais antigas, do que o pessoal da geração X, digamos assim. Eles possuem uma mudança de cultura, uma cultura de constante mudança e de realizar diversas tarefas simultaneamente. O que a gente estava conversando aqui na entrada, né, Marcelo? As pessoas, eles querem fazer várias coisas, então tá no celular, tá na internet, tá escutando música, tá batendo papo, diz que está produzindo, então é isso. Eles tendem a ser bastante proativos, criativos, inovadores e questionadores, querem fazer diferença na empresa que estão. Então é esse conflito de você ter pessoas que sejam proativas, que sejam inovadoras e que querem fazer diferença, mas também extremamente questionadores. Nós tivemos depoimento de executivos de não IBS, mostrando assim, olha, tem determinados indivíduos que chegam lá, primeiro você tem que pegar e brigar com ele demais, ficar lá durante uns 6 meses brigando para poder mostrar uma outra forma de enxergar, para depois ele começar a produzir alguma coisa. Então, isso tem sido um problema na gestão de recursos humanos por parte das empresas, né? O comportamento, esse tipo de comportamento gera conflito, pois eles têm dificuldade de aceitar e lidar com organizações com modelos burocráticos e hierarquizados de gestão. E tem um limiar de frustração extremamente baixo, caso eles sintam que as ideias estão sendo menosprezadas ou rejeitadas, e tendem a abandonar. Então, entra nesse problema da briga, do conflito, que é um problema muito sério, e de mudança. O nível de insatisfação deles é extremamente elevado. Então, eles estão mudando de empresa o tempo todo, buscando um sonho ideal, digamos assim, né? O pessoal dessa geração busca um prazer, uma satisfação pessoal constante, um prazer constante, e se identificam fortemente com os pares da mesma geração, né? Os que utilizam um modelo de gestão própria
eles próprios se autogerindo, segundo eles apresentam um resultado com aumento da produtividade e com a menor rotatividade de funcionários, quando os próprios jovens estão se autogerindo. E quem trabalha com eles e aprende a lidar com eles tem ficado satisfeito no sentido de aprendendo a lidar com eles, você consegue de fato ter uma produtividade mais elevada. Mas tem que se quebrar, aí já um aconselhamento para as empresas híbridas e não híbridas, tem que se aprender a lidar com eles. Porque cada dia mais a tecnologia de informação vai crescer, mais vai depender desses profissionais e efetivamente você tem de aprender a lidar, a se relacionar e, dentro do possível, satisfazer essas necessidades, dentro do possível, né? Mas realmente tem de haver um equilíbrio aí é uma questão de ver como que a empresa consegue lidar com isso. Bem, esse aqui é um depoimento. Eu quero ficar numa empresa que muito mais que salário ofereça tempo para treinamento e condições para crescimento profissional. Só que os empresários, eles acreditam que mesmo que se ofereça capacitação profissional e melhoria salarial, há uma tendência de que eles permaneçam pouco tempo na empresa, consideram entre 1 a 3 anos. Quanto mais eles capacitam os profissionais, mais eles estão expondo os profissionais para o mercado, para poder sair. E os jovens podem ser bastante produtivos para a empresa comparativamente à experiência, mas a empresa vai ter de aprender, de fato, a lidar com eles. Bem, durante o processo seletivo para profissionais de área de TI, o entrevistador formulou a seguinte pergunta em uma dinâmica. Isso foi declarado dentro de um dos grupos. O que você tem como objetivo na vida? A resposta dele foi curta e grossa. Isso foi tudo transcrição na íntegra, tá? Da forma que tá falado nos depoimentos. Eu quero ser presidente da empresa que eu estiver, eu quero ser presidente aos 35 anos. Então ele troca a sequência das coisas. Ele não está perseguindo, não é o conhecimento. Ele está perseguindo a posição e a remuneração antes de fazer o caminho certo. E se frustra, pois a realidade da empresa não é essa. Se o dono do Facebook fez milhões antes dos 30, eu tenho que fazer também. As pessoas estão colocando como objetivo de vida, o meu primeiro milhão eu quero com 25 anos. Então isso sobrepõe a sequência mínima. Isso aqui, eu copiei exatamente o que foi declarado dentro do grupo. Né? Então aquilo que eu já tinha mostrado antes. O indivíduo ele toma como parâmetro aquela coisa de 1 ou de 2 que são exceção e não a regra, e passa a se basear naqueles parâmetros para poder se desenvolver profissionalmente. Minha experiência é a seguinte: enquanto eles estão aprendendo, são muito produtivos. Você tem que estar sempre jogando um novo desafio. O desafio é mais importante do que o salário. Eu já tinha comentado a respeito disso. Então, em vez dos profissionais jovens tomarem os mais experientes como exemplo, isso é um outro problema muito sério que foi relatado, que muitos profissionais mais antigos, mais velhos, eles na verdade estão estão macaqueando os profissionais jovens. Ou seja, tem profissional mais velho que está lá na casa que começa a seguir os mesmos parâmetros dos profissionais jovens e começa a atrasar, a não ter responsabilidade com o trabalho. Então, em vez dos mais velhos estarem influenciando os mais jovens, está acontecendo justamente o contrário. Os mais jovens é que estão influenciando o comportamento dos mais velhos dentro dentro da empresa. Criando problema de rotatividade, criando problema de hierarquia, rejeição de determinadas tarefas. Mas isso aqui eu não faço, não. Mas esse tipo de coisa não me interessa, não. Então, deixando muitas vezes a empresa na mão. Então vi que ela pulou aqui na hora que eu esbarrei. Bem, uma coisa também que foi colocada é a falta de vínculos existentes dessa geração com o trabalho. Fala o seguinte: olha, não existe vínculo como na nossa geração. A gente tinha paixão, lealdade, compromisso com a empresa. Aquela coisa de acreditar. Por qualquer coisa ele sai mesmo, não sabe lidar com frustração. Uma pessoa para aprender a trazer resultado para a empresa demanda tempo. Às vezes, dependendo do projeto, são 1 ou 2 anos. E para ela sair dali e falar que realmente tem experiência. Normalmente ela não fica esse tempo todo. Qualquer coisa que chama a atenção, ela vai embora. Isso, uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte:
tem jovens, isso aí com uma pessoa que mexe na área de seleção e recrutamento de recursos humanos, dizendo o seguinte: chega lá, às vezes, um indivíduo com 25 anos de idade, na hora que vê, ela passou por 8 empregos diferentes. Então, você como que com 25 anos de idade você passou por 8 empregos diferentes? Ah, não, porque envolvi no projeto A, B, C, D. Ou seja, na hora que a pessoa não teve tempo nem de maturar um determinado projeto, ela já pegou e já pulou para o outro, para o outro, para o outro. Então, alguns têm ilusão na hora que pega aquele currículo recheado de projeto. Nossa, esse cara fez muita coisa. Mas, na verdade, ele não vivenciou nenhuma das coisas da maneira adequada. Então, o que foi colocado aqui por essa pessoa que trabalha na área de recursos humanos, especificamente selecionando para o setor de TI, foi exatamente isso, essa preocupação de que há digamos, o objetivo de estar o tempo todo pulando de emprego em emprego, só que na realidade isso aí ninguém consegue consolidar conhecimento dessa maneira. Então é uma falsa experiência que o indivíduo tem. Muitos às vezes vão contratar e falam assim: ah, eu preciso de um profissional que trabalha com um determinado programa. O sujeito chega, a pessoa se candidata à vaga, mas na hora de executar não sabe executar. Ela tinha a ilusão de que ela sabia mexer, mas de fato ela não sabe operar com aquilo. Tá? Então existe essa cultura da alta rotatividade do emprego e o pessoal acha que ficar muito tempo na empresa é perda de tempo. Eu estou perdendo tempo. Com a sensação o tempo todo de que você está perdendo tempo, em vez de pegar e de fato estar concentrando em determinados aprendizados. Aí essa pessoa inclusive chama atenção: tempo de casa, acho que está sendo repensado. Eu, como recrutador, e tem vários colegas que atuam na área, que tem questionado essa posição exatamente por ser uma característica muito forte dessa geração que está vindo e que, na verdade, não está consolidando sua experiência. Então, isso aqui fecha exatamente o que eu vinha falando sobre o problema de consolidação do conhecimento. E isso aqui também ressalta, mostrando o seguinte: muitas multinacionais americanas estimulam esse tipo de coisa, só que isso compromete a formação. Já existe um problema na própria formação acadêmica que foi colocado aqui, e isso ainda é reforçado. Como você pega uma pessoa de 30 anos que passou por 10 empresas? Que experiência é essa? Que formação é essa? Então esse questionamento, ele é um questionamento que vai de encontro, inclusive, com essa questão da formação também, que vai ser um dos tópicos que vai ser trabalhado aqui, discutido. O Caldeira vai falar mais a respeito disso. Bem, reconhecimento e valorização profissional. Existe uma percepção generalizada de que houve uma diminuição do status e do reconhecimento profissional do profissional de TI. No passado, existiam poucas pessoas que trabalhavam na área e tinham um certo glamour, essas pessoas tinham um certo glamour. Então, existe uma crença também de que a popularização dos cursos na área de TI aumentou o número de profissionais, então nesse sentido favoreceu as empresas e o próprio desenvolvimento da área de TI, mas por outro lado, que isso popularizou excessivamente e diminuiu a valorização do profissional, desnivelou o profissional. Além disso, tem a própria questão da entrada de diversos profissionais de outras áreas. Alguns são qualificados e têm condições de atuar, e outros não têm a devida qualificação para atuar, comprometendo também o desempenho e o status da profissão. Existe uma questão de como que os próprios profissionais se enxergam dentro dos grupos envolvendo profissionais atuantes. A gente viu isso aqui. Vários se sentem totalmente menosprezados pelo fato de alguém falar que a TI é a área meio. Isso aqui é uma coisa que chama muita atenção. Vários se sentem muito menosprezados, até mesmo agredidos, entendeu? Se você fala assim, a TI serve para poder atuar, para auxiliar outras áreas. Não consegue se ver de forma nenhuma como prestador de serviço, entendeu? A ideia é sempre de que a TI está ocupando cargos de direção. Isso é uma coisa muito problemática, entendeu? E assim, eles próprios se conhecem. Embora o pessoal saiba que existem diversos cargos que atuam com TI, desde o nível mais baixo até nível de CIO,
na realidade, o pessoal, vários têm dificuldade de se verem como prestadores de serviço e acham realmente que estão sendo depreciados pelo fato de ser ferramenta ou meio para outras atividades, outras áreas. Então, aparentemente, o que ficou assim bem notório durante os grupos é de que o fato de que os profissionais detêm determinadas tecnologias fazia com que eles tivessem um nível de status e poder maior. Não, isso aqui eu entendo, você não entende, dá licença e tal. E hoje, com a popularização também das tecnologias de informação, as pessoas de forma geral já têm um nível, a população de forma geral já tem um nível mínimo de conhecimento em informática. Então, muitas vezes, isso também pode estar contribuindo aí com a redução do status e do poder dos profissionais de TI. Isso é o que eles alegam. Bem, o fator salarial não tem sido componente de maior peso na decisão dos profissionais para poder se transferirem para outras empresas. Isso, todos destacam assim, que o salário pode de fato contribuir, mas não é por causa de uma diferença pequena que eles estão mudando, e sim as mudanças elas são principalmente em função de ter um ambiente de trabalho inadequado, ruim, que onde a pessoa não tem liberdade de expressão, que há muito conflito, que há jogo de poder, que há protecionismo, esse tipo de coisa, um ambiente de trabalho que leva a um nível de motivação baixo. Então realmente tem de se trabalhar clima organizacional bem pesado. Questões ligadas à própria satisfação pessoal, seja com os pares, seja com a tecnologia que está sendo trabalhada, o que a pessoa está de fato desenvolvendo, o tipo de trabalho que a pessoa está desenvolvendo. Tem pessoas que têm mais gosto e habilidade para trabalhar com outras pessoas, outros têm mais, ou o cliente, outros abominam isso, gostam de trabalhar exclusivamente com tecnologia. O pessoal pegava e falava assim, não, aquele programador que fica lá no porão, virando noite, trabalhando no computador, ele gosta somente de tecnologia, não quer ter contato com o cliente, outros gostam mais. Então, muitas vezes isso leva à insatisfação com determinados cargos que você coloca. Porque, às vezes o indivíduo está lá há muito tempo, então você acha que pelo fato dele estar há muito tempo, ele vai se adequar a outras funções, e muitas vezes o indivíduo não quer outras funções, ele quer ser um programador sênior, ele não quer, muitas vezes, ter o contato com o cliente ou trabalhar com atividades que sejam gerenciais. Ele quer continuar sendo programador. Alguns sim, outros não. Então isso aí você tem de estar o tempo todo buscando entender o que é que efetivamente leva à satisfação pessoal de cada um desses funcionários. Está ligado mais à individualidade da pessoa do que propriamente ao tempo de casa, etc. Outra coisa que faz com que o indivíduo troque de empresa é essa questão de oferta de qualificação profissional. Então, às vezes, alguma outra empresa oferece para ele a oportunidade de fazer cursos, de ter certificações, algum tipo de coisa que vai trazer um desenvolvimento profissional. E aí eles veem, teve um termo que eu achei bacana, que foi usado, assim, não, eu fico nessa empresa porque o elevador nessa empresa sobe mais rápido do que o elevador do mercado, entendeu? Então eu continuo nessa empresa por isso, porque eu percebo que a empresa, o elevador dela está subindo mais rápido. Agora, no dia que eu senti que o elevador dela parou de subir, eu pulo de elevador na mesma hora, entendeu? Eu vou subir na carreira. Se a empresa quiser me acompanhar, isso é uma coisa muito interessante dessa geração. Entendeu? A geração, como está se trabalhando com uma época de demanda mais elevada do que a oferta de profissionais, é o seguinte: se quer manter o profissional, pense na velocidade que o elevador da sua empresa está em relação ao elevador do mercado, porque eles vão crescer, você querendo ou não querendo, vai ser dentro da sua empresa ou fora da sua empresa, eles vão continuar crescendo. Entendeu? Então, se você quiser manter os talentos lá dentro, você tem de estar atento a isso. Senão, os que são mais talentosos são os primeiros a ir pulando fora. Então, vai sobrando só, como se diz na roça, vai sobrando só a soca para você. Entendeu? Só o fundo, só os profissionais de pior qualidade. Os melhores vão todos pulando para
para outras empresas. Então, isso é uma coisa muito importante de estar atento. Será que o elevador da minha empresa está subindo na mesma velocidade do mercado, ou velocidade superior ao do mercado? Será que os meus funcionários percebem isso? Porque muitas vezes você até acha que está, mas se o seu funcionário não perceber isso, ele de fato vai mudar de empresa. Então isso é uma coisa fundamental. Essa possibilidade de crescimento profissional e a busca por melhores cargos é uma coisa muito importante, faz uma interface grande com aquela questão das gerações X e Y. Bem, uma outra coisa é o desafio proporcionado por utilizar novas tecnologias. Muitas vezes o indivíduo ele quer usar a nova tecnologia, só que a empresa ela não trabalha com aquela tecnologia, não tem interesse, está usando tecnologia antiga e ele sente que ele está ficando para trás no mercado porque ele não pode usar aquela tecnologia no dia a dia. Então isso é uma coisa importante. Você está estimulando ele a trabalhar com uma tecnologia em que ele se mantém competitivo também enquanto profissional no mercado? Bem, tem outros que é ligado à personalidade do indivíduo. Alguns gostam de mudar, outros não gostam de mudar. Tem gente que... porque isso foi uma coisa que eu até estava discutindo com o Caldeira na semana passada. Falando assim, olha, tem alguns que você pode... A empresa não pode falar assim, eu sou culpada de tudo. Então eu tenho de oferecer isso, mais isso, e crescimento, e curso, certificação, e carga, e desafio. Pô, que loucura que é essa? Tem coisas que são da responsabilidade do próprio indivíduo. Tem indivíduos que, de fato, eles vão mudar, independentemente da característica dele, ele não aguenta parar no mesmo lugar, aí já é um problema interno dele, é um problema que ele tem que resolver no divã dele, já não é mais um problema empresarial, porque senão cria também uma histeria na organização de que tem de estar tudo, oferecendo tudo o tempo todo, e na realidade tem de se fazer isso sim dentro de uma determinada política da empresa, dentro de determinadas estratégias que a empresa adota para o setor de recursos humanos. E não pegar e fazer isso loucamente, porque senão tem indivíduos que vão mudar. Isso é independentemente, você não vai conseguir satisfazer. Tem alguns que você não vai conseguir satisfazer. Porque isso faz parte da personalidade do indivíduo. E associado a isso tem o que nós já falamos, que é a cultura de mudança da geração Y. Né? Então isso aí é uma coisa importante de estar sendo tratado. Bem, lacunas e sombreamento. Quanto tempo tem aí? 10 e 20? Agora está sobrando tempo para você. Está com medo? Bem, então é o seguinte, lacunas e sombreamento. Estou chegando na metade aqui assim, ó. Mas na verdade nem a metade, né? Que eu já fiz a introdução, né? Então, bem, lacunas e sombreamento no mercado de trabalho é o próximo tópico que nós vamos falar. Esse aqui é um tópico que o Ian está muito curioso para poder saber o que é que vai aparecer. Então é o seguinte, esse crescimento exacerbado da demanda, qualquer área em que há um crescimento muito grande da demanda, vai acabar atraindo profissionais de outras áreas que podem ser correlatas ou não, né? Áreas que têm a ver ou que não tem. Então, a área de TI, ela atrai gente de tudo quanto é setor. Nós encontramos médicos que atuam com TI, advogados que atuam com TI, tem engenheiros, inúmeros engenheiros que atuam com TI. Então tem gente que tanto é de área mais ligada às ciências exatas, quanto outros que absolutamente não tem nada a ver. Nós escutamos, inclusive, de executivos de empresas não IPs, que às vezes eles preferem contratar profissionais de outras áreas para poder trabalhar por exemplo, com SAP, do que contratar profissionais especificamente da área de TI. Para eles é mais importante o conhecimento do negócio do que o conhecimento de TI propriamente dito. Tipo assim, o conhecimento em TI a gente ensina, agora não dá para ensinar o indivíduo a ser médico, não dá para ensinar o indivíduo a entender de siderurgia, a entender sei lá, todas essas áreas que dependem do conhecimento mais profundo do negócio, do business, né? Então isso é uma coisa
interessante essa atração. O nível de qualificação dos profissionais que são contratados, ele é bastante variável. Tanto tem gente que é formado na área, que não atende às necessidades, quanto pessoas que não são formadas, que atendem a necessidade e vice-versa. Então, o que foi declarado é que a relação que existe entre o fato de ter formação profissional na área ou não, praticamente não se correlaciona efetivamente com capacidade técnica ou com resultado para a empresa. Isso é uma coisa extremamente preocupante quando se vai falar de formação profissional, de cursos, etc. Porque muitos profissionais, na realidade, eles não têm formação acadêmica e não há realmente relação disso com a qualificação profissional. Muitos vão tirar a certificação e etc. E conseguem trazer até mais resultado para a empresa do que outros que têm formação toda na área, né? Observou-se a grande dificuldade dos participantes dos grupos em definirem quais são as atribuições dos diversos profissionais. Você perguntava para o pessoal assim, quais são os cargos que existem na área de TI? Aí surgia uma infinidade, nós colocamos alguns deles, né? Aqui tem 3 pontinhos para colocar alguns deles. E aí você fala assim, vem cá, mas e o que é que um analista de negócio, um falava lá, analista de negócio, e o que esse cara faz? Aí se confundia. E o de sistema? Antigamente ele fazia isso, mas agora ele faz isso e mudou para aquilo. Então, existia uma batelada de termos que o pessoal, as áreas são totalmente sombreadas, entendeu? O que um gerente um analista de sistemas faz e um analista de negócios faz é totalmente sombreado. O que um gerente de projeto faz e um analista de negócios faz também é sombreado. Afinal de contas, o gerente de projeto ele tem de ser da área de TI, ou ele é um cara, por exemplo, da área de administração, ou é um engenheiro que se especializou em gerência de projeto. Então, isso é um problema muito sério. Essa falta de limites de atuação para os profissionais da área de TI, ela permite a entrada de gente de tudo quanto é setor, de tudo quanto é área. Então é o seguinte, enquanto o mercado está um mercado com a demanda maior que a oferta, maravilhoso, bom demais, vamos surfando nessa onda do ha-ha-ha de ter uma demanda alta e o custo de empresa e o salário é alto e tal. Mas na hora que der uma baixa de demanda, aí vira uma briga de foice no escuro, entendeu? Porque todo mundo vai querer defender as suas áreas e aí não vai ter jeito. Como é que você vai virar no futuro e falar assim, não, o gerente de projeto é uma área exclusiva, de ação exclusiva de profissional de TI? Não é, entendeu? Um analista de negócio, não, isso aqui é da área de administração, entendeu? Então, assim vai. Então, é um problema, esse é o problema que a área tem de realmente trabalhar, pensar, discutir, porque hoje está de um jeito, mas daqui a 10, 15 anos vai ser diferente. Então, isso tem que se pensar. É só você ver a taxa de crescimento do mercado de número de aparelho, de telefone celular no Brasil. Mas assim, saiu de 600 telefones em 1996 para mais de 190 milhões, 200 milhões, né, de aparelho. Beleza, agora vai estabilizar. E aí agora vai começar a briga de verdade. Bem, as empresas IBS, né, da indústria brasileira de software e serviços, estão buscando alternativas para suprir a carência de profissionais. E eles têm criado comunidades virtuais para contribuir com a execução de determinadas tarefas. E aí vem uma dessas opções, tem sido através desse crowdsourcing, né, que vai buscar outros indivíduos, até por meio da própria internet, para poder contribuir, por exemplo, para poder fazer teste. Então, o indivíduo não tem profissionais dentro da empresa capazes de suprir, por exemplo, testes, fazer teste de programa, por exemplo, e ela acaba recorrendo a essas pessoas que estão aí na internet para poder contribuir com o trabalho. Então, está sendo usado, inclusive, gente de outras... que sejam profissionais, que não sejam profissionais, que vão testando programas e fazendo. Olha como que as coisas estão evoluindo. Então, isso é, de fato, uma tendência.